O Senhor, Ele fala através dos louvores, fala através da palavra. E essa palavra que tem poder de transformação, de restauração, de cura e de paz. E essa palavra que vai nos salvar. Senhor, eis aqui as nossas vidas diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, sonda cada coração, cada pensamento nesta noite. O Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece as dificuldades que cada um tem passado aqui nesta noite. O Senhor conhece as limitações, que nesta noite o Senhor venha quebrar todas as barreiras, tudo que tem prendido o Teu povo nesta noite, de Te adorar, de Te engrandecer, tudo que tem se levantado contra a vida do Teu povo nesta noite, todas as tempestades, todos os gigantes, ó Pai, que o Senhor venha colocar por terra, ó Pai, em nome de Jesus, mas que nesta hora o Teu Espírito Santo, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que a palavra que venha ser ministrada, Senhor, venha trazer vida, venha trazer esperança, venha trazer cura, venha trazer a alegria do Senhor, venha trazer paz, refrigério, venha trazer, Senhor Jesus, a força do Senhor sobre as nossas vidas. E diante de Ti eu apresento o Teu servo. Continua usando ele, Senhor, para falar com a Tua igreja, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos na palavra. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios 2. Primeiro Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou por Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem, sabendo as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Podeis assentar, irmãos. Paulo está pregando aos coríntios, falando da sabedoria do Espírito Santo de Deus, não usando da palavra da sabedoria humana, com altivez nas palavras, mas na humildade. Estava pregando para o povo mais culto daquela época, os gregos, e pregando a simplicidade da palavra. Sabe por quê? Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é a irmã Rosa. Quem convence é o Espírito de Deus. O que nós devemos fazer é pregar o Evangelho, é acreditar de verdade, continuar caminhando, entendendo os desígnios do Senhor para conosco. Quando Deus, lá no começo, tira aquele povo da escravidão que estava no Egito, aquele povo, o Egito simbolizava o mundo, aquilo que nós estávamos antes de conhecer a palavra. Vamos tentar entender como assim o Espírito nos guia. O Espírito de Deus está guiando Saulo, está guiando Paulo aqui nesse momento? Sim, ele está guiando. Naquele momento, o Senhor guiava aquele povo, de noite, de dia, uma nuvem, para não deixar aquele povo queimar. De noite, o Senhor, uma cortina de fogo. Quando Deus falava com Moisés, a palavra de Deus fala que quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem ficava do lado de fora, conversando com Moisés. Foi só a partir da morte, da crucificação do Senhor Jesus Cristo, foi que o Espírito de Deus é colocado dentro de nós. E quando Ele fala com você, Ele usa a sua própria voz, Ele usa você, Ele usa cada um de nós. E para que nós venhamos a receber o Espírito de Deus, é preciso ter fé, caminhar, ser batizado, e tudo isso que está na palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo aparece no Rio Jordão, tem uma pausa entre o nascimento de Jesus e depois quando ele inteira os 30 anos de idade, que o seu ministério ia durar 3 anos e meio. A partir daquele momento que o Senhor Jesus Cristo aparece no Rio Jordão, ele é batizado por João Batista. E a palavra de Deus fala que veio sobre ele uma pomba corpórea, simbolizando o Espírito Santo de Deus entrando dentro de Jesus. E o que é mais incrível, que quando entrou, uma das primeiras coisas que o Espírito de Deus falou para Jesus foi o quê? Vai para o deserto. O guiou para o deserto. Por aí já mostra que quando a gente começa a andar com Deus, a caminhada não é fácil. Às vezes a gente cansa. Isso é normal na palavra de Deus. Você pode observar, não teve um momento que todos os discípulos fugiram por causa de uma dificuldade muito grande, mas fugiram, não fugiram? Não teve momento que alguns dos discípulos desistiram, não queriam andar com o Senhor Jesus? Não teve um momento que tinha uma multidão, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, quando atravessa do outro lado, Jesus começa a pregar a palavra, e tinha uma multidão junto com eles. Quando Jesus começa a pregar a verdade, por que a verdade? Porque Jesus fala, a porta é estreita, vai ter dificuldades. O Espírito de Deus, Ele nunca vai mentir para você, Ele sempre vai falar a verdade. Talvez esse seja o choque em nós, porque nós estamos acostumados com a mentira. Nós não estávamos acostumados com a mentira quando a gente estava no mundo. A mentira é normal para o ser humano, não é? Quando está no mundo. Mas quando você depara com a palavra, já começam os obstáculos. Você tem que moldar a mentira.
Tem que se desprender dela. Tem que se desprender das concupiscências, daquilo que você ficar só pensando em ouro, em prata, e isso e aquilo, e você pensando nisso, esquece do principal, que é a palavra de Deus. Porque ela que vai levar você para a eternidade. Não vai levar carro, não vai levar dinheiro, não vai levar nada. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ficar para trás. O Senhor levanta pessoas financeiramente para ajudar mais pessoas que estão caídas. Esse sempre foi o intuito da palavra de Deus. Esse sempre foi o intuito da palavra. Então, como que você se torna espiritual? Porque se você continuar carnal, você não vai entender. João 3, quando Nicodemos chega até o Senhor Jesus Cristo, ele fala, tem que morrer para o mundo e nascer de novo. Ele não entendeu por quê? Porque ele era carnal, ele não tinha o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai revelando. Mas o Senhor Jesus, com o Espírito de Deus dentro dele, foi revelando o significado de morrer para o mundo. Morrer para o mundo é quando você começa uma nova caminhada. É fácil? Não. Tudo que é novo é difícil. Se pegar você hoje, colocar você num trabalho diferente amanhã, você vai ter uma dificuldade muito grande até você se adaptar. Mas como você precisa do dinheiro para alimentar, você vai se esforçar ao máximo. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Claro que vai, não é? Porque se você não trabalhar, você não come. Mas não vai ter uma dificuldade muito grande de você aprender tudo de novo? Vamos supor que pega o Roninho, técnico de elétrica de carro, coloca ele para fazer outra coisa, para trabalhar em motor. Vai ter uma dificuldade muito grande, não vai? Estava acostumado com uma coisa, vai colocar outra. E aí, o que vai acontecer? Só tem esse serviço, ou você aprende, ou você não come. Você vai dar de tudo de si para aprender esse novo ramo. Vai ou não vai? Você vai olhar para sua esposa, vai olhar para os seus filhos, vai olhar para tudo que você tem e falar, não, eu preciso. Esse é o grande dilema da palavra de Deus. As pessoas não conseguem colocar essa vontade na palavra, porque acha que não tem muito ganho nisso. E aí que se engana. Porque quando a gente coloca toda a nossa força, toda a nossa fé, toda a nossa vontade diante da palavra de Deus, o Espírito de Deus começa a nos guiar e nos moldar e mostrar um novo horizonte, a qual você só vai enxergar se você estiver com ele dentro de você. Deus falava através dos profetas, mas não dentro do coração dos profetas. Não era assim? Agora nós temos essa oportunidade dele falar dentro de nós, dentro do nosso coração, porque Jesus morreu na cruz para que isso acontecesse no meio de nós. Era isso que Paulo estava falando para os gregos. Ele não estava debatendo intelectualidade, ele estava falando de Jesus, do poder da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo que age no meio de nós, curando, transformando, fazendo milagres, moldando a nossa vida, nos dando nova oportunidade de vida. O problema é que parece que no meio dessa caminhada, às vezes a gente vai cansando. Lá no deserto não foi assim? Foi, não foi? É por isso que todo dia tinha uma dificuldade no deserto, que o Senhor colocava para a pessoa levantar de novo. E peraí, o negócio aqui está, não é? Quando já estava chegando lá na terra prometida, eles acamparam num lugar, e naquele momento o rei daquele lugar, Balaque, viu aquele povo, aquela multidão, sabendo da história deles, 40 anos aquele povo estava andando no deserto, só Deus, senão tinha morrido, ficou com medo, falou, com a minha força eu não tenho poder para lutar com esse povo. Chamou Balaão para amaldiçoar o povo. E aí o que Deus falou? O Espírito de Deus, mais uma vez, protegendo toda aquela nação que não sabia que estava acontecendo, que estava sendo travada uma batalha espiritual. A mesma coisa acontece aqui no meio de nós. Você pode não saber, mas há uma batalha todos os dias espirituais
que o maligno quer tirar você da igreja, quer tirar você da presença de Deus, quer arrastar você para o mundo, e ele usa de todas as formas. Ele não vai desistir, mas Deus também nunca vai desistir de você. E é por isso que essa palavra é tão importante, porque o Espírito de Deus dentro do seu coração vai fazer você entender o verdadeiro sentido que essa palavra, o verdadeiro valor que essa palavra tem. Mateus capítulo 3, vamos lá em Mateus, vamos dar uma navegada na palavra de Deus. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, fala assim, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Eu pergunto para você, João Batista estava atrás de status? Não. Dinheiro? Não. Então o que ele estava fazendo? Estava fazendo a obra de Deus, na maior simplicidade. Torno a perguntar para vocês: um homem com a roupa de couro de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto no deserto, tem alguma possibilidade de atrair alguém para ouvir a palavra que ele está pregando? Não. Mas a palavra que ele está pregando é a palavra de Deus, e quando é a palavra de Deus, ela atrai os seus. É a palavra de Deus que nos traz para próximo dele. E a palavra de Deus é que nos dá coragem nos momentos de medo, nos dá alegria nos momentos de tristeza. O Senhor conforta o nosso coração, porque quando você passa por momentos de dificuldade e você continua de pé glorificando o nome dele, ele vai começar a olhar diferente para você, assim como Jesus olhou para Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Você fez algo diferente das outras pessoas. Você se deslocou da sua casa, da sua zona de conforto, para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Você não sabe o tão grandioso. Deus sente por vocês a alegria no coração de vocês terem feito isso. E cada um de nós aqui. Porque foi a persistência de João Batista. Ele não estava preocupado com ouro, com prata. Você pode ver. Ele não estava preocupado com bens materiais. Ele não estava preocupado em se aparecer. Porque tem gente que quando Deus começa a levantar, ela já começa a querer que os holofotes vai todo para ela, para eles, mas não tem aqui, ó, não tem. João Batista estava na maior simplicidade, toda adjacente, o Jordão todo indo batizar com ele. Sabe o que aconteceu? Eles perguntaram: você é Jesus? Olha que oportunidade de dizer: não sei não, né? Pode ser, né? Todo mundo aqui vindo batizar por mim, né? Posso ganhar alguma coisa com isso. Ele disse: não sou. Você é Elias? Não sou. Ele era Elias. Sabia que ele era Elias? Mas ele disse: não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. E lá quando ele estava preso, que ele descobre do que Jesus já estava fazendo, sabe o que ele fala? É preciso que nós diminuamos para que ele seja exaltado. É Jesus, é o Espírito de Deus que é exaltado aqui. É a palavra de Deus. Não somos nós. É por isso que Deus nos ensina a gente ser humildes na palavra. É por isso que quando você vai orar, você se ajoelha, você está se humilhando ao Criador dos céus e da terra. E ao mesmo tempo é maravilhoso, porque ele fala dentro do nosso coração. João Batista não desistiu, poderia ter desistido, não poderia? Sim, por que ele não desistiu? Porque o Espírito de Deus estava guiando ele naquele lugar. O Espírito de Deus está guiando cada um de vocês aqui nesse lugar. E continuará guiando quando vocês saírem daqui para os seus lares. Mas ele quer que vocês o deixem falar através de vocês.
Ele quer que vocês sejam guiados pelo poder dessa palavra. Como assim ser guiado pelo poder dessa palavra? Se desviando do mal, se desviando das coisas erradas, se desviando da concupiscência, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite de verdade, acredite que é verdade. Deus é por nós. É tão maravilhoso quando a gente está aqui nesse lugar, sabendo que estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu. Ou você acha que quando João Batista começou a pregar no deserto, já começou a milhares de pessoas? É claro que não. O que as pessoas falam quando você começa a pregar o evangelho em determinado lugar? Tem um doido ali pregando o evangelho, não é assim que é? Mas você continua. Fala, é um doido, mas é um doido persistente. Você continua. Porque era assim com João Batista. Passados-se os meses, passados-se anos, o povo falou, mas não tem lógica continuar. Por quê? Porque quem faz a obra de Deus, faz a obra por Deus. Se você fizer algo em troca de alguma coisa, logo logo o ministério vai acabar. Mas se você faz porque você ama a Deus, porque você ama aquilo que Ele colocou nas suas mãos, independente do que for, você já tem que agradecer já por tudo que Ele já fez, na sua, na minha, na nossa vida. Cada um de nós aqui já tivemos um grande livramento de Deus. Eu tive um grande livramento. Cada um de nós aqui já teve. Talvez não percebeu ainda, porque talvez esteja com a visão tampada, mas se olhar para trás um pouquinho, já viu Deus livrando de alguma coisa, porque já tinha um propósito na vida de cada um de vocês e de nós. Dar continuidade à palavra de Deus, mas não sozinho, porque quem anda com Deus de verdade não anda sozinho, anda com Deus dentro do próprio coração. Paulo, porque me persegues? Quem é? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Você sabe que quando Lucas escreve sobre o diácono Estevão, quem estava falando a história, contando o acontecimento, era Paulo. Quando o diácono Estevão foi apedrejado, que ele olhou para o céu e ele viu a glória do Senhor, e ele falou naquele momento, falou para o Senhor perdoar eles que estavam apedrejando. Paulo estava lá, ele estava contando aquilo que ele tinha visto. Foi naquele momento que o coração dele abriu. A palavra foi colocada no coração dele, abriu o coração, porque ele não conseguiu entender. Porque quando você bate numa pessoa, aquela pessoa quer revidar. O povo de Deus era o contrário. Batia, glorificava o nome de Deus, continuava apanhando. Só que existe um detalhe: quem justifica o povo de Deus é Deus. E quando Deus vem de lá para cá, meu filho, trem, vem, mas vem doído. E o povo sabe disso. A partir daquele momento, Paulo teve uma transformação muito grande. Ficou cego, ficou sem enxergar. Quando Ananias vai e coloca as mãos sobre a sua cabeça, ele recebe o Espírito de Deus dentro dele. Mas quando ele recebeu o Espírito de Deus dentro dele, o Espírito Santo, ele já saiu pregando a palavra? Ele quis, né? Ele já falou, estou pronto, recebi o Espírito Santo, agora tal, fui batizado no Espírito, então pronto. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Mesmo Paulo, recebendo o Espírito de Deus, sendo colocado através da oração de Ananias, através das mãos de Ananias, ele teve que esperar 10 anos para começar o ministério. Então não é da noite para o dia, é isso que eu falo para vocês. Não é da noite para o dia que vocês já vão aprender alguma coisa. Mas é preciso de ter a vontade. Porque se a gente não tiver vontade de querer aprender, a gente não aprende. Se você não tiver vontade de querer entender espiritualmente, discernir, o que é discernir? É entender espiritualmente o que Deus quer para nós. O que é discernir espiritualmente? É Jesus Cristo andando na maior simplicidade, sendo dono do ouro e da prata, porque era filho de Deus, herdeiro de Deus, mas andando na maior simplicidade, curando pessoas, curando pobre, coxo. Era onde ele se encontrava. Nos olhos humanos, nos olhos dos homens, aquilo estava tudo errado, não estava? Aonde que se eu tivesse um poder desse, eu estava aqui. Não era? Eu estava conquistando nações. Não é isso que o homem pensa?
Então você vê que os propósitos, os objetivos de Deus sempre vêm na contramão do homem. E se você começar a andar e acreditar de verdade, significa que algo está sendo mudado dentro de nós, dentro de cada um de nós. Em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com ele para curar. O poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vieram então os homens trazendo no leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo a ira, e desceram no leito, por entre as ladrilhas para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. A palavra de Deus fala que existiam os escribas, os fariseus, e observaram aquela situação. Vamos ver essa situação como que ela estava. Jesus cercado por a multidão. O que Jesus estava fazendo? Pregando a palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui. Lógico que sem comparação, né? Era Jesus, o Filho de Deus. Mas ele estava pregando a palavra. Humilde, simples. Falando do amor de Deus, falando dos pecados. O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Nós sabemos que é pecado. Não matar, não roubar, não cobiçar. Tudo isso nós sabemos, que a lei foi dada para a gente entender isso. Então Jesus estava pregando sobre isso, falando: eu tenho poder para perdoar pecados. Aí os fariseus, no seu coração, ficaram falando assim, só no pensamento: quem é esse cara para perdoar pecado? Não é Deus nem nada. E o Espírito de Deus conhece o pensamento de todo mundo aqui. Olha que maravilhoso. E o Espírito de Deus falou: por que vocês estão arrazoando? Porque Jesus falou: homem, estão perdoados os teus pecados. O cara foi lá para ser curado, porque estava paralítico, né? Mas você sabia que a maioria das doenças nos vem? Por quê? É por causa dos nossos pecados. Como assim? Quando estava no jardim do Éden, o homem era doente? Não, tinha a presença de Deus. Ele começou a se tornar doente depois que ele peca e vai para o mundo. E aí ele começa a aparecer as doenças que aparecem até nos dias de hoje. Por isso que o Senhor Jesus, através da doença dele, disse: seus pecados estão perdoados. Mas não era aquilo que ele queria ser curado nas pernas. Jesus sabia. Ele falou aquilo para quê? Para atrair os escribas e fariseus, porque sabia que eles iam falar alguma coisa. Está vendo tanto que você prega a palavra no poder do Espírito de Deus e ela cura. Como assim cura? Cura, porque ela me curou. Ela me curou de vícios, ela me curou de tristezas, ela me curou de muitas coisas que eu tinha antes. E curou cada um de vocês também. Pode olhar para trás que vocês vão ver isso. Só que a palavra, ela cura tão sutilmente que às vezes a gente não consegue nem perceber isso. Não é aquela cura igual a esse coxo que estava lá, não tinha jeito de andar. Mas ela curou vocês. Por quê? Talvez porque vocês não estavam coxos. Porque se tivesse, talvez Jesus tinha curado também. A partir daquele momento, pelo Jesus usando o poder do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, falou: que é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? O que é mais fácil? Aos olhos humanos, levantar e andar era muito mais difícil. Mas se você notar, perdoar os pecados é muito difícil. É uma cura que é trabalhada durante toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada. Sempre vai ficar alguma coisinha aqui e outra ali. Não é verdade? Não tem momento das nossas vidas que você pensa em sair igual um cavalo doido de novo? Fala a verdade. Não tem.
Não tem momento da vida da gente que a gente fala, eu não vou mexer com isso mais não. Não estou vendo nada acontecer na minha vida. Pois está acontecendo. Está acontecendo. Talvez seja porque você não deixa que o Espírito Santo entre dentro do teu coração. Porque quando você deixa ele entrar, você vê a diferença. Você acorda cedo, você vê, sente bem. Não está tão preocupado como... É lógico que nós temos que nos preocupar com os nossos compromissos. Mas quando a gente anda com Deus, os compromissos não acontecem tudo certinho. No limite, não é no limite? Vou pagar isso aqui, está tudo ali no limitinho certinho, mas paga. Por quê? Porque você está se entregando, porque nós estamos nos entregando à palavra de Deus. Se acontece comigo assim, acontece com vocês também, porque nós somos iguais. E aí o Senhor Jesus falou, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou levanta e pega a tua cama e anda? E para provar que sou filho do homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eu te ordeno, olha só, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus deu uma ordem através da palavra dele. E através dessa palavra, aquele coxo levantou, pegou a cama. Olha que coisa mais linda. Imagina aqueles que estavam, ali julgando o Senhor Jesus por dizer que não tinha poder de perdoar pecados. Aí as pessoas falam assim, mas pecado não sei o que, porque hoje está tão comum no mundo, pecado não está? Ninguém não está nem aí com isso, com roubo, com usar droga, com nada, não está nem... É por isso que é preciso da palavra de Deus para nos mostrar que Ele ainda cura. Em Atos capítulo 13, Atos 13, a palavra de Deus fala, Atos 13, do 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Barnabé e Saulo. Você sabe quanto tempo tinha passado daqui até o Saulo na estrada de Damasco? 10 anos. Ele teve que ficar 10 anos esperando o tempo certo, o tempo de agir, o tempo de levantar igrejas, o tempo de apanhar por causa do evangelho, o tempo de pregar a palavra, o tempo de curar as pessoas, porque agora tinha chegado o tempo deles. Em Atos fala que a unção de Paulo era tão grande que eles pegavam o lenço que Paulo usava para limpar o suor enquanto estava pregando o evangelho e levavam para as pessoas que estavam enfermas e elas eram curadas por causa do Espírito Santo de Deus. Está entendendo o verdadeiro sentido da palavra? Antigamente não se tinha o Espírito dentro do nosso coração. Jesus Cristo teve que morrer na cruz para que a gente pudesse receber. Esse é o sentido da pregação da palavra. Deus tem o melhor aqui nessa terra para cada um de nós, mas é preciso que a gente ande no deserto, ande com o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. E aí ele vai guiando, vai moldando, vai transformando. Paulo aprendeu isso na caminhada dele, foi o maior pregador de todos os tempos. Mas se você pegar um tempo antes do encontro que ele teve com o Senhor Jesus, era um desastre, era um assassino, era um perseguidor, era um caluniador, tudo aquilo que o mundo oferecia para ele. Mas quando ele recebeu a palavra de Deus dentro do seu coração, quando ele recebe o Espírito de Deus dentro dele, ele cuidou para que o Espírito continuasse crescendo dentro dele. E é assim que nós devemos fazer. Cuidar desse Espírito de Deus colocado dentro de nós,
para que ele cresça e comece a falar e nos guiar também. Porque é Ele que vai te dar o entendimento espiritual da palavra. Aquilo que aconteceu na vida de Nicodemos. Mas como? Eu vou ter que voltar de novo para nascer? Como que é isso? E o Espírito de Deus foi revelando para ele. Por quê? Porque ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Queria a resposta, queria entendimento. Oh, irmãos, vocês não sabem o tanto é gratificante quando você recebe uma palavra de Deus dentro do teu coração, para não deixar dúvida nenhuma que Ele é na nossa vida. Quando Ele mesmo fala com você, fala: eu estou aqui alimentando vocês, cuidando de vocês. Quando a palavra dele é falada através do Espírito de Deus, e vocês entendem, vocês não têm dúvida nenhuma mais que Deus é por nós. Você não sabe o tanto que isso é gratificante e grandioso. Foi por isso que Pedro não desistiu. Depois que Jesus Cristo ressuscita do terceiro dia e fala para ele: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele momento, qualquer lugar que colocasse Pedro, sendo perseguido ou não, ele continuava pregando o Evangelho, porque eles tinham recebido aquilo que tem mais valor na terra, o Espírito Santo de Deus sendo colocado dentro do coração deles, no Pentecostes. E aí, meu filho, não tem ninguém que vai conseguir tirar você desse caminho. Não tem ninguém que vai conseguir de alguma forma afastar vocês da presença de Deus. Porque é um selo que é selado dentro do teu coração e fala: eu estou aqui agora. E agora eu cuido de vocês espiritualmente. E para terminar, em Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4, capítulo 1, Lucas 4, 1. Jesus, olha que incrível, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. O Espírito Santo de Deus dentro de Jesus, mas vai guiar ele logo para o deserto. Está vendo como que é? E aí é você confiar, aonde Ele colocar você, dê glória a Deus. Ele ia ser tentado aqui nesse momento, Senhor Jesus. Porque o diabo nesse momento, o maligno, se revela. Todo esse tempo, tudo isso aqui, você vê ele sendo revelado. Se tu é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus estava com fome, mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É outra coisa mais incrível, eu acho incrível, que ele fala assim para ele: todos os reinos e todas as glórias me foram dados, e dou a quem eu quero. Se você se prostrar a mim, eu te darei tudo. Pergunto para vocês, o ser humano se mata para conseguir um pouquinho de ouro, imagine para conseguir todos os reinos e todas as glórias. Você aguentaria? Você ia falar assim como Jesus: só me prostro a Deus? Como seria isso no seu coração? Faça essa pergunta, para saber se realmente você está mudado, ou você precisa mais da palavra, você precisa do Senhor, você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque se precisar, é só pedir, e Ele dará para cada um de nós. Porque é o Espírito Santo de Deus que te mostra onde está as coisas de valor para Deus. Não está no ouro, não está na prata, está no próximo, está na palavra de Deus, está em Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas é preciso de verdade acreditar, porque nunca haverá mudança enquanto alguns de vocês estiverem com dúvidas de Deus, dúvidas da palavra de Deus. Porque Deus não quer pessoas com dúvida, Ele quer pessoas com certeza da presença dEle na vida de vocês, mudando e moldando.
Porque quando isso acontecer, Ele muda. Porque Ele já tem mudado pessoas aqui nesse lugar e vai continuar mudando. Depende de cada um de nós. E lembre-se, sem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós não somos crentes. Porque nós não conseguimos entender espiritualmente aquilo que Deus quer para cada um de nós. E a gente nunca vai conseguir se desprender do mundo. Vai continuar no mundo e um pouco na palavra. No mundo e na palavra. E Deus fala assim, que nunca haverá como você adorar dois deuses. Ou você ama um, ou você ama outro. Ele está dizendo das riquezas. Ou você ama a Deus de verdade, colocando Ele no seu coração. E deixando Ele te guiar. Assim como Jesus guiou todos os seus discípulos. Guiou Paulo na estrada de Damasco. Guiou de uma certa forma que ele caminhou até o final com o Senhor. E é isso que Ele quer que nós façamos também. Caminhar com Ele até no final da nossa caminhada, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória, amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Amém? Vamos estar apresentando a nossa família diante do altar do Senhor. Levante sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós apresentamos diante de Ti a nossa família. Apresentamos diante de Ti, ó Pai, todas as nossas obrigações que temos que cumprir durante a semana. Nós apresentamos essa semana que se inicia hoje diante do Teu altar. Que o Senhor venha, ó Pai, adiante de nós, desde já quebrando as barreiras, os impedimentos, tirando tudo que não provém do Senhor, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Papai querido, aonde nós não conseguimos ir, que o Senhor venha agir, ó Pai, ao nosso favor nesta noite. Papai querido, apresentamos também cada um que nos escutou, apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um deles, da mesma forma que o Senhor tem nos abençoado, com as bênçãos sem medidas do Senhor. A bênção de paz, de prosperidade, de cura, de libertação e de transformação. Papai querido, e diante de Ti, eu apresento o retorno, ó Pai, dos irmãos para casa. Que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo impedimento. Que o Senhor venha livrar do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque a cada dia nós temos contemplado o agir do Senhor, o direcionamento do Senhor neste lugar para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.